Temos novos favoritos ao acesso na Série B depois dessa rodada em que o Paysandu venceu o Remo, venceu o Clássico Repar, o Atlético Paranaense disparando na tabela, o Curitiba, meu irmão, jogando muita bola, invicto há muito tempo, e o Atlético Goianiense tá chegando. Vamos falar sobre todos os times da Série B nesta 13ª rodada, é o prisma da rodada, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Primeiramente, se inscreva no canal. A primeira parada, eu sei que tem muita gente aí vendo os vídeos e não tá inscrito. Cara, se inscreve no canal porque assim você vai participar de todas as lives comigo. Você se inscrevendo, ativando o sininho, participa das lives. Então, se inscreve, deixa a curtida e o hype. O hype é muito importante, então curtida mais hype. E vamos começar falando de Série B, o prisma da rodada. Você já tá familiarizado com esse vídeo, né? O vídeo em que a gente fala sobre todos os times da Série B, encerramento de rodada, né? 13ª rodada da Série B. E, cara, mudou o mapa da Série B. Você vai entender. Temos novos times brigando pelo acesso e times que antes eram favoritos despencando na tabela. Tá começando a ter uma mudança ali, tá? O elevador da Série B tá sinistro. No final desse vídeo você vai ver o campeão do prisma nessa rodada, de destaques positivos e negativos. Vamos começar na ordem alfabética pelo Amazonas, que virou o jogo na força pra cima do Vila Nova. O Amazonas que está tentando sair da zona do rebaixamento, já está com 13 pontos na tabela. Grande vitória da Onça, que está começando a competir na Série B e já está ali com 60% no nosso prisma, bola verde para Onça, tá? O América Mineiro tá conseguindo se recuperar, mas não venceu o Criciúma, né? Começou perdendo esse jogo, o Miguelito fez um belo gol de empate ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, os dois times caíram muito, o América ficou só com o empate. O América nesse momento ele tá com 17 pontos, tá? São ali 4 pontos pro G4. Se você for ver, por isso que, cara, a Série B tá bizarra. O América é o 13º, está a 4 pontos do G4. Se puxar ali o Criciúma, que é o 15º, nesse momento tá a 5 pontos do G4. A Série B tá insana, mas o América não tá ali tão alto na tabela. Ele tá aqui só com 47% no nosso prisma. O Atlético chocou a Série B nessa rodada, tá? Venceu fora de casa o líder Goiás, um jogo incrível, vencido pelo Atlético, que, meu irmão, tá respirando na tabela, subiu ali uma posição, agora é o 18º colocado na Série B. O Atlético tá aqui com seus 40% no prisma. O Dragão Atlético Goianiense, esse é um dos que tá chegando na briga pelo acesso, tá? Olho no Atlético Goianiense, é um time que sabe jogar a Série B, é um time que costuma fazer excelentes contratações no meio do ano, segundo turno também, vem muito forte. Já tá ali 3 jogos de invencibilidade, conseguiu vencer um jogo ali na Bacia das Almas diante do Volta Redonda, martelou o jogo inteiro e conseguiu vencer. O Dragão já tá aí com 18 pontos, são 3 pontinhos do G4 e o Atlético Goianiense tá aqui com uns 47% no prisma. Agora falar do Furacão, né? O Atlético Paranaense chegou na Série B, né, rapaziada? Estreou na Série B, não tem jeito. Nos últimos 5 jogos foi apenas uma derrota e foram 3 vitórias. Essa é a segunda vitória seguida depois daquela grande vitória diante do Remo. O Atlético Paranaense vai fora de casa, diante de um Avaí, na ressacada, um time fortíssimo, e vence. Inclusive, passou o Avaí aí na tabela da Série B. O Atlético Paranaense já tá na 6ª posição, meu amigo. É bizarro, né? O Atlético Paranaense é um time muito grande. E assim, vou dar um destaque pro golaço do Renan Peixoto, tá? Que fez um golaço ali antes do meio campo, ali do meio de campo. Gol que o Pelé não fez. E foi o gol que deu a vitória, né? Foi 2-1 pro Furacão. O Furacão chegando firme na briga pelo acesso. É um dos times que entra nessa briga pelo acesso, que não estava ainda. E agora volta a ser um dos favoritos ao acesso, tá? O Atlético Paranaense voltando aí a jogar com confiança, o Daí Helman melhorando muito esse time. O Atlético Paranaense tende a subir e já tá aí com bola dourada 67% no prisma. Já o Avaí até que tentou nesse jogo, né? Teve um pouco mais de posse de bola, teve mais finalização, mas não foi tão eficiente contra o Furacão. O Avaí perde um jogo que não poderia, mas tá na briga pelo acesso ainda, né? Tá com um pontinho atrás da zona de classificação, né? O Avaí tá com 47% no prisma. O Botafogo, né? O Botafogo venceu um jogo importantíssimo diante da Chape, tá? Venceu um jogo ali no finalzinho, 1-0, e o Botafogo se manteve. Na verdade, o Botafogo saiu da zona do rebaixamento, tá? Com essa vitória, o Botafogo saiu da zona do rebaixamento, importantíssimo. O Botafogo tá aí com 53%. A Chape, cara, perde mais um jogo fora de casa. Impressionante essa Chapecoense fora de casa. Tá na briga pelo acesso? Tá com 2 pontinhos ali, mas não tá tendo um futebol tão regular para que a gente ache que a Chape seja uma das favoritas ao acesso, mas tá brigando, tá com 40%, precisa se reforçar. O CRB, outro time que fora de casa não tem conseguido fazer pontos, né? E dessa vez ficou com um jogador a mais boa desde o primeiro tempo. O CRB
ficou com um jogador a mais, martelou, não conseguiu fazer o gol de empate. Vai perder um jogo que não poderia, né? E se tinha um jogo para vencer fora de casa pro Galinho era esse. Mas o Galinho segue dentro do G4, tá ali, fortíssimo, tá com 21 pontos, tá dentro da zona de classificação e é um dos fortíssimos candidatos ao acesso, mas precisa pontuar fora de casa, martelo isso todo o prisma da rodada, né? Tá aqui com 40%. O Criciúma empatou com o América Mineiro, vinha de 3 vitórias seguidas, né? O Tigre aí vinha com 3 vitórias seguidas, chegou a estar vencendo ali no primeiro tempo esse jogo, tomou o empate no segundo tempo, não teve força para fazer o segundo gol, só que o Criciúma é um dos times que ó, o Criciúma tá ali na 15ª posição, tá? Mas são 5 pontos só atrás do G4. O Criciúma, meu irmão, embalando mais alguns jogos, são 4 jogos sem perder, embalando mais alguns, é um dos que vai entrar na briga pelo acesso, tá mudando essa história na Série B, ou abre o olho, 67% aqui, segue a recuperação do Criciúma. O Coxa foi muito soberano nesse jogo diante do Cuiabá, tá? Um confronto direto, o Coxa aí tá 6 jogos sem perder, e agora a próxima rodada é simplesmente Atletiba, né? Vamos ter Furacão e Coxa na próxima rodada, um confronto direto pelo acesso, tá? Nesse momento são 4 pontos, separam os dois estão em alta na Série B, e o Coxa vem muito bem preparado, é um time que tá jogando muita bola. Vamos ver como é que vai ser nesse clássico. O Coxa tá aí com 73% depois de vencer por 2-0 o confronto direto diante do Cuiabá. Eu queria agradecer todos vocês também que marcaram o Torcedorismo lá no Instagram. Nosso Instagram do Torcedorismo é novo, cara. Então, se você não tá seguindo a gente ainda, segue a gente. O link tá aqui na descrição desse vídeo. É esse que tá na sua tela, o Instagram do Torcedorismo. Dá uma força lá pra gente no Instagram também. Estamos tentando fazer esse Instagram crescer. Conto com você, beleza? O Cuiabá, nesse jogo, mais um confronto direto perdido pelo Cuiabá, né? Impressionante como o Cuiabá cai de produção em alguns jogos, né? Contra os mais fortes, o Cuiabá não consegue manter o seu nível de atuação. Perde mais um jogo, segunda derrota seguida. Tá na 5ª posição. Tá empatado em pontos com o CRB, mas precisa, nesses jogos grandes, aparecer para jogar, né? Tá aí com 60% no prisma. A Ferroviária venceu mais uma e venceu o CRB. E, cara, 3 pontos separam a Ferroviária do G4, tá? A Ferroviária tá muito mais perto ali do G4 do que do Z4. A Ferroviária tá 5 pontos à frente da zona do rebaixamento e 3 pontos atrás do G4. O campeonato da Ferroviária, a princípio, é escapar do rebaixamento, mas quem sabe sonhar, né? Tá aí, venceu por 1-0 o CRB e tá com 47%. O Goiás, meu irmão, péssimo jogo do Goiás, né? Não preciso dizer mais nada. O Goiás perder em casa pro Atlético, que começou aí esse jogo na lanterna, não pode acontecer, né? O Goiás parece que entrou nesse jogo achando que ia vencer a qualquer momento, mas assim, eu preciso falar que foi muito, muito prejudicado, assim, de uma forma absurda, tá? O árbitro em campo, né? Vou pegar até o nome do árbitro aqui, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, foi o árbitro da partida. Ele deu um cartão amarelo pro goleiro Adriel, tá? Do Atlético. E o VAR, meu irmão, chamou, né? Chamou pra tirar um cartão amarelo. Gente, o segundo amarelo que rendeu a expulsão, o VAR não pode chamar pra cartão amarelo. O que tá acontecendo no futebol brasileiro? Que coisa bizonha. Como assim? Esse cara tem que ser afastado pra sempre, nunca mais pode apitar os dois. Como que o VAR chama pra mudar cartão amarelo? Tudo bem que o cartão amarelo resultou em vermelho, só que ainda assim foi um cartão amarelo, então o VAR não pode entrar em ação, gente. E o árbitro foi lá e retirou o cartão amarelo do goleiro Adriel, retirou a expulsão, o Goiás foi prejudicado e perdeu o jogo. Mas não foi por causa disso que perdeu o jogo não, tá? Mas ainda assim eu precisava pontuar isso, o Goiás segue líder, mas assim, vergonhoso perder um jogo desse, né? O Goiás tá aí com 60% no prisma. O Novo Horizontino perdeu, depois de 5 vitórias seguidas, perdeu pro Fantasma lá no Germano Krieger, um jogo dificílimo. O Novo Horizontino não conseguiu fazer frente, perdeu a chance de virar líder, tá com 80% aqui no prisma ainda. E o Fantasma nesse jogo voltou a ser o Fantasma, né? O Fantasma tá aí muito irregular nessa temporada, não tá conseguindo manter jogos em sequência com boas atuações, mas quando atua bem, esse time do Operário dá gosto de ver, né? O Fantasma foi a 17 pontos, são 4 pontos atrás do G4, ganha um confronto direto, né? Se você pensar que aí o Operário sonha com acesso, por que não falar que isso é um confronto direto? O Operário se recupera, tá aí com 27%. E o Paysandu, hein? Paysandu venceu o Clássico Repá, o time que não vencia, ficou aí 11 jogos sem vencer uma partida na Série B, emendou a segunda vitória seguida, e que vitória diante do Remo, tá? Entrou com muito mais ímpeto nesse jogo,
O Diogo Oliveira, né, que entrou ainda no primeiro tempo, ali no iniciozinho do jogo, cara, lutou muito nesse jogo e conseguiu fazer o gol da vitória do Paysandu no clássico. Depois ele saiu até machucado, mas, cara, as contratações do Paysandu estão encaixando. E também a gente vê, assim, com a mudança de treinador, eu vinha falando isso aqui, né, que o Paysandu precisava de um novo treinador, mais pelo efeito psicológico. E a gente vê o time muito mais confiante, lutando muito mais, mereceu vencer o clássico. O Paysandu jogou melhor que o Remo, não era o favorito para vencer o jogo, mereceu vencer, tá? Tô aqui falando isso. O Paysandu segue na lanterna da Série B, só que agora são 3 pontos, manteve os 3 pontos, né? Todo mundo na zona do rebaixamento praticamente venceu, tá? O Paysandu também, quando resolveu vencer, todo mundo resolveu vencer também. Só o Volta Redonda que perdeu na rodada, mas o Atlético, o Amazonas e o Botafogo venceram, né? Então, o Paysandu se manteve a 3 pontos para sair da zona do rebaixamento e agora pega a Ferroviária em casa naquela sequência de 3 jogos que eu falei que o Paysandu precisava fazer pelo menos 7. Já fez 6. Então, vencendo a Ferroviária pode sair, mas grande jogo do Paysandu, grandes perspectivas daqui para frente na Série B. O time tá se recuperando, já tá aí com 40% no nosso Prisma. Queria falar também sobre o nosso patrocinador. Não pula não, cara, porque, cara, a KTO é muito brava, casa de apostas. Se você não fez ainda a sua conta na KTO, faz lá a sua conta na KTO e, meu irmão, participa da Liga do Milhão porque é muito divertido. É o maior campeonato de apostadores do Brasil. Você concorre por dia a R$1.000. Por dia você concorre a R$1.000 e todo mês os 10 melhores apostadores da Liga do Milhão vão concorrer a R$1 milhão. Você só precisa fazer a sua inscrição no link que tá aqui. Obviamente você vai ajudar muito o canal fazendo a sua inscrição na KTO, a sua conta por esse link aqui. Então você que quer ajudar o canal, é maior de 18 anos, faz aí. E, cara, vai lá, aposta com responsabilidade. Tem muita coisa legal na KTO pra você. Eu recomendo, eu uso a KTO desde sempre, antes deles patrocinarem o canal. Então vai lá e faz a sua conta na KTO. Pra falar sobre o Remo agora, meu irmão, pra falar sobre o Remo, né? Estreia de Antônio Oliveira no Remo. Eu critico a contratação de Antônio Oliveira, tá? Porque é um treinador que precisa de muito tempo pra trabalhar e é um treinador que muda muito o trabalho. Ele tem uma assinatura, ele gosta de fazer o dele. Eu não critico ele por isso não, é um cara que tem ali uma assinatura própria, né? Ele gosta de implementar o trabalho dele rapidamente. Mas assim, eu critico a diretoria pela contratação dele, né? Eu vinha falando isso aqui, a gente sabe que é um treinador que gosta de mudar as coisas e que precisa de tempo pra trabalhar. Então assim, duas coisas que eu preciso falar pra você. O Remo não precisava de um treinador que mudasse as coisas, já tava dando tudo certo. Precisava de um treinador que desse a sequência ao trabalho do Daniel Paulista e melhorasse as coisas que precisavam ser melhoradas. E 2, precisa de um treinador, meu irmão, que não precise de tempo. Porque tudo que o Remo não tem nesse momento é tempo. O Remo tá caindo na tabela, é uma vitória nos últimos 5 jogos, perde um clássico que pode ser prejudicial, tá a 1 ponto ainda atrás do G4. O Remo não tá, meu irmão, meu Deus, tá baixando muito a produção. Não, foi mal no jogo, tá? Foi um péssimo jogo diante do clássico, inclusive perdeu na vontade, isso não pode acontecer num clássico, mas na próxima rodada enfrenta o Atlético aí e pode retornar ao G4 da Série B. O Remo tá com 27% e vamos ver se Antônio Oliveira vai ter tempo ou não pra trabalhar, né? O Vila Nova, meu Deus do céu, Vila Nova tomou a virada pro Amazonas e é inacreditável. 5ª derrota seguida do Vila Nova, despenca na tabela, já tá a 3 pontos da zona do rebaixamento, meu irmão. 5 derrotas seguidas. Se você puxa ali, nesses 5 jogos, se o Vila Nova tivesse feito 6 pontos, 2 vitórias em 5 jogos, tá? Estaria nesse momento com 22 pontos dentro da zona de classificação para a Série A. Para você ver como é que tá. É outra diretoria que, meu irmão, errou muito feio na troca de treinador. Trouxe o Luizinho Lopes, que tá há 13 jogos na Série B sem vencer. Vence 11 com o Paysandu, agora mais 2 com o Vila Nova. Péssimo Vila Nova, nesse momento 0% no Prisma, tá? E o Volta Redonda perdeu um jogo em que tentou empatar, né? Foi até o finalzinho retrancado contra o Atlético Goianiense e não deu. Perdeu. O jogo fraquíssimo do Volta Redonda, vai pra vice-lanterna, volta pra zona do rebaixamento, tá com 33% no Prisma. A nossa tabela desta rodada está desta forma aí. Times que subiram, times que desceram e a gente tem o campeão que se mantém, o Novo Horizontino. Apesar da derrota, é o time de maior aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Novo Horizontino aí tá com 80%. É o vice-líder, é um timaço, mas não foi bem nessa rodada não, tá? Mas o destaque positivo, que é o time que tá mais subindo de produção e é o mais novo favorito ao acesso, o Atlético Paranaense, né? O Atlético tá jogando melhor, ainda acho que vai melhorar, tá? Tá numa ascensão, não acho que o Atlético Paranaense tenha chegado no seu máximo. Não foi um jogo excelente diante do Avaí,
mas já é um time muito mais seguro, que sabe fazer com a bola e sem a bola. Antigamente o Atlético Paranaense sabia fazer nada com a bola e nem sem a bola. Um time agora que tá muito focado. Então é o destaque positivo. O destaque negativo tem que ser o nosso líder, o Goiás, que não pode perder pro Lanterna, tá? Não pode. O líder não pode perder pro Lanterna em casa, nunca na Série B. Apesar de eu ainda acreditar nesse time do Goiás, foi assim uma derrota vergonhosa e tem que ser o nosso destaque negativo. E olha que eu pensei no Vila Nova, tá? Os dois aí foram muito mal nessa rodada, mas o Goiás perder em casa pro Lanterna não pode acontecer, tá? Então, comenta aqui embaixo, meu irmão, a pergunta, responde a pergunta aí. Qual você acha que é o mais novo favorito ao acesso na Série B depois dessa rodada? Pra mim, o Atlético Paranaense, tá? Mas temos ali um Atlético Goianiense chegando, temos uma Ferroviária se recuperando, temos um Curitiba também avassalador. Comenta aqui embaixo quem você acha que é, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado das lives. Quero você na live comigo, participando comigo nas lives, lá no chat. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa a curtida e o hype se você esqueceu. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!